Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a nossa sexta aula sobre Shell Script. Nesta videoaula nós iremos aprender um pouco sobre as operações matemáticas. Essa videoaula ela precede a videoaula de estruturas e repetição. Elaborei um roteiro simples de 3 passos que a gente vai estudar. Nós vamos estudar a aritmética tradicional do Shell Script, depois a aritmética através de programas, seja ela o BC ou outras calculadoras. O Shell Script ele tem duas maneiras tradicionais de realizar as operações matemáticas. A primeira maneira é através de parênteses duplo ou através de colchetes. Por exemplo, nós podemos declarar uma variável inteira A e B e somar os valores dela através dos parênteses ou do colchete, como segue o exemplo abaixo. Podemos demonstrar isso no terminal. Por exemplo, vou declarar duas variáveis. Declarar como inteiras. Vou atribuir a A o valor 10 e a B o valor 20. Se eu quiser imprimir a soma dos dois valores, eu vou consultar o valor de A e somar com o valor B consultado, entre parênteses. Isso vai imprimir 30. Ou eu posso utilizar outra notação, que funciona da mesma maneira. Você vai encontrar tanto a primeira notação como a segunda nos scripts que você consulta. Os scripts mais antigos utilizam a primeira notação. Nos mais atuais você consegue encontrar com a primeira e com a segunda notação. Vale ressaltar que as operações matemáticas só foram inseridas nos interpretadores Bash ou KSH depois de um bom tempo. Antes disso, eles utilizavam programas para realizar os cálculos necessários. Essa tabela demonstra as operações que são possíveis ser realizadas com os operadores matemáticos tradicionais do Shell Script. As operações mais básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, elas são realizadas utilizando os símbolos que nós já conhecemos. Símbolo de soma, subtração, multiplicação e divisão. Vale ressaltar que os operadores matemáticos tradicionais do Shell, eles não realizam cálculos de números flutuantes, ou seja, todos os cálculos realizados são apenas de inteiros. Vamos voltar ao terminal e dar uma observada como fazer algumas operações. Simulamos a soma, vamos simular a subtração. Se vocês lembrarem dos valores, 10 e 20, 10 menos 20 dá menos 10. Podemos também utilizar a multiplicação. 10 vezes 20, 200. E a divisão. Contudo, a divisão de 10 por 20 daria 0,5. Mas ele só vai retornar a parte inteira desse valor. Outras operações que podemos realizar também são as operações de resto e exponenciação. A operação de resto ele vai nos informar o resto, o que sobrou de uma divisão, cujo a divisão não seja um inteiro. Por exemplo, nesse nosso exemplo em que eu dividi A por B, que deu 0, que deveria ter dado 0,5, se você consultar o mod, que é o nome desse símbolo, você vai ver que sobra 10 na divisão. Temos também a operação de exponenciação, que vai ser um número elevado a outro. Para ficar mais simples de entender, vou colocar dois números baixos. Por exemplo, 2, vou colocar 3. Então, se eu fizer A elevado a B, esse espaço aqui é opcional, você pode retirar. Eu coloco por facilidade de leitura, às vezes. Se você fizer isso, você vai ver que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8.
certo? Ou seja, 2 elevado a 3 irá dar 8. Você pode utilizar também esta notação. Ambas as notações retornam o mesmo valor. O que vale a pena notar da tabela do lado esquerdo para a tabela do lado direito é que na tabela do lado esquerdo nós consultamos os valores que estão nas variáveis. Nós precisamos colocar o cifrão A mais o cifrão B, por exemplo. Ou cifrão A mais 1, caso nós quiséssemos somar com 1. Já na tabela do lado direito, nós não necessitamos acessar o valor da variável. Por quê? Porque estamos realizando operações de incremento e decremento. Operações de incremento e decremento, ele consulta e já salva o valor nesta variável. Então não é necessário acessar o valor dela. O incremento é uma operação matemática em que soma-se na variável o valor mais 1. Já o decremento, ele decrementa em uma unidade. Contudo, vale ressalvar que podemos incrementar mais de uma unidade, desde que especifiquemos quantas unidades nós quiséssemos. Contudo, neste exemplo que nós usamos o mais e o mais, ele vai incrementar em 1, e no menos e menos ele vai decrementar em 1. Vamos ao terminal. Irei declarar uma variável de nome A com valor 0. Agora, irei incrementar essa variável. Para incrementá-la, eu posso fazer dessa forma. Perceba que o cifrão na frente é para nós consultarmos o valor que está nesta variável. Como nós não queremos consultar, queremos apenas imprimir, queremos apenas realizar o cálculo, nós podemos colocar assim. Mas nós também podemos fazer isto. Perceba que agora o valor dele é 1. Se quiséssemos, por exemplo, incrementar já consultando, poderíamos também. Percebe que deu 1, mais à frente eu vou explicar o porquê. Mas se continuarmos, 2, 3, 4, 5, ele vai realizando as operações e vai retornando esse valor. Se você apenas fizesse, por exemplo, A mais 1, é a mesma coisa? Não, não é. Porque se você consultar a variável, por exemplo, A está com o valor 6. Vamos realizar a operação. Quando nós consultamos, continua 6. Não alterou. Por quê? Eu só estou fazendo uma operação aqui. Ele não está salvando esse resultado em A. Eu poderia fazer isto. Ele vai realizar a operação. Eu quero que ele retorne o valor para mim. Então, cifrão. Fazendo isto. Agora sim. Se eu consultar, vou ter 7. Para não digitar tudo isso, eu posso fazer diretamente isto, que é a mesma coisa que isso daqui. Ele incrementa em 1 o valor da variável. Porém, é importante observar que, às vezes, quando eu realizava essas operações, olha, por exemplo, eu somei aqui, ele deve ter me retornado 2. Por que ele me retornou 1? Foi algum erro de cálculo? Não. Aqui, por exemplo, eu parei em 5. Quando eu consultei a variável, ele estava em 6. Por quê? Algum erro de cálculo? Não. Porque nós temos duas formas de incrementar, assim como nós temos duas formas de decrementar. Nós podemos incrementar colocando a variável na frente do símbolo de incremento ou colocando depois. O que isso significa? Eu colocando a variável primeiro, ele primeiro vai me imprimir o valor da variável e depois vai fazer a operação. Já ao contrário, ele vai primeiro realizar a operação e depois me imprimir o valor da variável. Então, se nós zerássemos essa variável e fizéssemos, por exemplo, dessemos um eco e fizéssemos mais A.
primeiro ele vai somar com 1 e depois ele vai me imprimir o valor. Percebeu? Agora a minha variável tem o valor 1. Se nós realizássemos o contrário, como estávamos fazendo anteriormente, ele vai me retornar o valor 0. Mas o conteúdo dela tem o valor 1, porque primeiro ele imprimiu o valor e depois fez a operação. Então é importante você observar a posição do incremento ou decremento. Isso depende do que você vai realizar. Se você quer imprimir primeiro o valor e depois realizar a operação, ou se primeiro você quer realizar a operação e depois imprimir o valor do número, da variável. Nós temos também o símbolo de decremento, em que ele vai diminuir uma unidade. Nós podemos utilizar igual ao incremento. Primeiro a variável e depois o decremento, ou podemos primeiro decrementar e depois imprimir o valor da variável. Vamos ao terminal. Vou colocar A com valor 10 agora. E vou realizar um decremento. Vamos utilizar A menos menos. Qual o valor que ele vai nos retornar? 10. Contudo, o valor da variável vai ser 9. Se você consultar, 9. Se continuarmos aqui, vai retornar 9, mas o valor da variável é 8. E assim sucessivamente. Isso também é válido para a outra anotação. Vai retornar 8, mas o valor é 7. E assim sucessivamente. Se declararmos como 10 e realizarmos uma operação, por exemplo, menos menos A, agora sim ele vai nos imprimir na sequência correta, na sequência que nós estamos realizando os cálculos, porque primeiro ele realiza o cálculo e depois me imprime. Então vai ser 9, 8, 7. Se você consultar a variável, ele vai ter exatamente esse valor, porque primeiramente ele realizou o cálculo e depois ele imprimiu o valor. Temos também a possibilidade de incrementar mais de um número. Nós podemos incrementar 2 ou mais números, 2, 3, 4. Observe este exemplo. Nós declaramos, por exemplo, A com valor 50. Se quisermos decrementar em 2 unidades, podemos utilizar eco A menos igual a 2. Então ele deve nos retornar 48. Se eu quero incrementar 2 unidades, A mais igual a 2, vai retornar 50, 52, 54 e assim sucessivamente. Apenas para relembrar, nós podemos realizar as operações com parênteses duplo, certo? A mais 1. Contudo, se nós quiséssemos consultar esse valor, nós teríamos que utilizar um cifrão. Nós estaríamos consultando esse valor. Aqui, quando nós consultamos, podemos imprimir na tela esse valor ou podemos salvar em uma outra variável. Caso esquecemos desse símbolo, vai dar um erro. Ele não vai saber o que irá fazer. Ele vai realizar a operação, mas não vai saber o que vai atribuir a B. Porque a gente não acessou o valor com o cifrão, para ele poder retornar esse valor para B. Quais são as vantagens e as desvantagens de nós utilizarmos as operações matemáticas do Shell? Primeiro, esses dois métodos operam diretamente no Shell. Isso é bom para a portabilidade. Se você escreve um script utilizando os operadores específicos do Bash e do KSH, por exemplo, esses dois operadores eles rodam tanto no Bash quanto no KSH, que é uma versão diferente do interpretador. Se você utilizar um desses dois,
você não vai precisar de nenhuma ferramenta para poder executar isso. O próprio interpretador vai saber como tratar isso, sem precisar de um programa para calcular. Mas ele tem uma grande desvantagem. A grande desvantagem é que ele não suporta números diferentes de inteiros, ou seja, operações de ponto flutuante não são possíveis com esses dois operadores. Ela até é possível no KSH, nas novas versões, mas para a questão de portabilidade não é bom você contar com isso. Então nós temos que utilizar ferramentas para fazer cálculos de ponto flutuante. Uma das ferramentas mais utilizadas para cálculos de ponto flutuante ou cálculos em gerais é o BC, que é uma abreviação para Basic Calculator. Basic Calculator é uma linguagem para cálculos matemáticos de alta precisão. Se você quiser fazer um cálculo matemático, você pode utilizar o BC. E você vai ter que utilizar a linguagem que o BC usa para fazer os cálculos, certo? O BC ele é utilizado nos scripts para cálculos envolvendo outros tipos de números, não apenas os números inteiros. E geralmente ele interage através do echo com o pipe. Nós iremos ver mais à frente, num exemplo, como nós fazemos essa interação para que os nossos scripts sejam capazes de fazer cálculos de ponto flutuante. O BC, além de cálculos de ponto flutuante, ele também suporta diversos outros tipos de cálculo, como cálculos de seno, cálculos de cosseno, ou seja, cálculos geométricos em geral. Temos também cálculos de números complexos, entre outras funcionalidades. Contudo, para o nosso estudo, nós iremos ver apenas os cálculos de números flutuantes, que é o que nós mais utilizamos. Um exemplo que pode ser executado é uma divisão entre dois números. E nós sabemos que essa divisão vai dar um número, e é um número fracionário. Por exemplo, ele escreve um script simples, coloca o shebang, o interpretador, e declara duas variáveis, A e B. A com valor 5 e B com valor 3. Então, ele declara uma variável com o nome de result e faz uma interação entre o echo e o BC através do pipe. Nós vamos estudar como essa interação é feita no terminal. Vamos declarar duas variáveis, igual ao exemplo anterior, A e B. A com valor 5 e B com valor 3. Se nós utilizarmos echo e colocarmos 5, cifrão A para consultar o valor dividido por cifrão B, e utilizamos o símbolo pipe BC, o que é que nós estamos dizendo? O símbolo pipe ele serve para a saída desse comando, no primeiro comando que nós executamos, ele é a entrada do nosso outro programa, que é o BC. Ou seja, a entrada de BC vai ser 5 sobre 3. E ele vai realizar este cálculo. Se nós deixarmos da forma que está, ele vai imprimir 1. Ainda vai continuar imprimindo de maneira incorreta. Por quê? Porque nós precisamos declarar uma escala. O que é uma escala? É a quantidade de números que ele vai nos mostrar após a vírgula. Nesse caso está a 0. Mas se nós declararmos scale, valor 3, ponto e vírgula, e aqui fica a operação, perceba que agora ele vai nos retornar um número com 3 casas decimais. Se quiser 2 casas decimais, scale 2. E assim sucessivamente. Para nós salvarmos esse valor numa variável, isso tudo é um comando que estamos executando. Para salvar numa variável, nós precisamos declarar a variável e utilizar classes e colocar o comando entre as classes, porque se você não colocar o comando entre as classes, ele vai considerar isso tudo um string e não é o nosso objetivo. Nós queremos que ele execute o programa primeiro e o valor de retorno do programa seja armazenado na variável. Então nós podemos fazer isso através das classes. Quando você quiser executar um programa,
e colher o resultado numa variável sempre entre classes. Não esquecer disso. Então, se fizéssemos isso, imprimimos o result, temos o valor em ponto flutuante. Caso não queira colocar entre classes, vocês também podem utilizar o método de consulta de variáveis, que é o cifrão e entre aspas, que também irá funcionar. É uma outra forma de você poder armazenar um comando, a saída de um comando em uma variável. Além do BC, o Shell ele também adota outras calculadoras. Você pode encontrar a calculadora EXPR e a calculadora LET. A EXPR é um antigo programa Unix para cálculos matemáticos. Ele é usado quando o Bash e o QSH eles não davam suporte ainda a operações matemáticas. Mas quando ele começou a dar suporte, foi caindo em desuso. Ou seja, os shell scripts mais antigos é mais comum você encontrar o EXPR em execução. O LET é um programa que utiliza uma linguagem semelhante à linguagem C para efetuar os cálculos aritméticos, cálculos de soma, cálculos de divisão, e também é uma outra forma de você fazer cálculos no shell script. Contudo, nós nesse curso não vamos utilizar essas duas calculadoras. Eu só estou apresentando a vocês para que, quando vocês encontrarem um script mais antigo e ver essas expressões, esses nomes, vocês saibam que eles eram utilizados como calculadoras. Dúvidas, comentários e sugestões, deixa aqui embaixo. Muito obrigado.